No episódio de hoje, eu tô aqui com uma convidada que tem uma trajetória fenomenal. Ela acabou de me revelar, inclusive, que ela já é cidadã acriana, mas ela nasceu em Pernambuco e está aqui conosco há quanto tempo, 26 doutora anos. Elaine? Nossa, 26 anos. Hoje eu estou nada mais, nada menos com essa mulher que inspira mulheres. Doutora Elaine, seja bem-vinda. Obrigada, Tanira. Doutora, me conta um pouquinho dessa sua trajetória. Você veio de Pernambuco para cá. Eu sei um pouquinho mais ou menos porque o marido, na verdade, era o noivo, né, doutor Oswaldo, veio trabalhar no Exército e você veio para cá abrilhantar nosso Acre. Me conta um pouquinho disso. Bem, eu formei, fiz residência, tudo lá em Recife, né? E aí eu estava terminando minha residência quando ele veio para o serviço obrigatório do Exército. Quando ele estava para sair, isso em 2000, aí ele foi convidado para ficar e administrar o hospital de Plácido de Castro. Aí ele disse, olha, tudo bem, eu fico, mas minha noiva está lá em Recife. Aí a secretária na época disse, pode vir que a gente precisa dela aqui. Que mudança. Aí me convidaram também, aí foi quando a gente correu, casou e eu vim embora para o Acre. Então, para quem não conhece a doutora Elaine, ela é gineco-obstetra aqui em Rio Branco, mãe de 3 filhotes. Isso. Né? E assim, eu conheço um pouco, né? A doutora Elaine cuida de mim há anos e ela é essa mãe incrível, uma mãe coruja, né, doutora? Sou muito coruja. Os filhotes já estão na faculdade e é isso, a doutora Elaine vai contar um pouquinho, né, pra gente como que ela entrou nessa vida, né, da ginecologia para cuidar de mulheres. Então, me conta um pouquinho, primeiro, quem que é a doutora Elaine por trás do jaleco? Bem, eu sou pernambucana, nasci em Recife, amo minha cidade, tenho 7 irmãos, eu sou a mais nova, né? Tem só um mais novo do que eu. E assim, quando eu decidi fazer medicina, eu já tinha aquele jeitinho, aquela vontade, né, de trabalhar com saúde. E aí entrei na universidade, fui lá na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. Você fez lá mesmo. E durante a faculdade a gente faz assim, cada especialidade que a gente vai conhecendo, a gente vai gostando de uma, de outra, aí desiste, aí abraça a outra, até que a gente pagou a disciplina de ginecologia e obstetrícia. E aí você começa estágio aqui, estágio ali, então você começa a se identificar. E eu sempre gostei muito de procedimento, de cirurgia e comecei a enxergar dentro da ginecologia uma possibilidade de poder fazer a parte clínica e fazer a parte cirúrgica. Então isso foi a coisa que mais me atraiu na disciplina, né? na especialidade. E aí foi quando a gente começou a andar nesse caminho, eu comecei a estagiar em maternidade, assim, como voluntária e fiquei até formar. Então a gente pode dizer que a gineco te escolheu ou você escolheu a gineco? Como que foi essa escolha assim, vou cuidar de mulheres? Foi nos procedimentos ou na parte clínica? Foi uma combinação. Junção dos né? A gente dentro do curso, o curso de medicina sempre é muito numeroso, né? Sempre tem muitos alunos. E assim, a gente quando ia para o ambulatório, aí entrava assim, 6, 7 alunos para examinar. Gente, aquilo doía tanto no meu coração. Né? Eu falei assim, ai gente, não dá para ser assim, né? E aí assim, é uma oportunidade de você mudar, de você trabalhar com respeito, né, abraçar aquela pessoa. E a ginecologia, apesar de ser uma especialidade que trata mais a parte genital, desenvolvimento obstétrico, né? Então, mas tem muita mulher que vem pra gente por outras queixas. Em vez de ir para um clínico, ela procura o ginecologista. Então a gente não é só um gineco, a gente é médico da mulher. A gente é que sai investigando e encaminhando para as outras especialidades porque eles procuram primeiro nós, ginecologistas. Entendi. Tanto que a gente tem uma pergunta aqui que me pediram para fazer para você, que é assim, dentro desses 20 anos seu de profissão, falando dessa questão da mulher procurar, né, a ginecologia como uma porta de entrada para o médico, o que você percebeu de mudança, assim, que a gente pode dizer a queixa principal?
É a dor física, é a dor emocional, é um amparo assim mais de um âmbito social. O que a mulher, quando ela chega, qual que é a primeira queixa dela hoje? É um misto, né? Hoje eu atuo mais com a parte de climatério, menopausa, né? Então a faixa etária acima dos 40, 45 anos. E trabalho muito com a uroginecologia, que é paciente de incontinência, prolapso uterino, genital, que também pega muito essa faixa etária. Então essa população, essa faixa etária, são pessoas assim que começaram a ter diminuição de libido, começaram a ficar mais irritadas, começaram a não dormir bem. Então a gente tem um misto de situações que fazem com que ela venha com a gente, porque ela não entende o que está acontecendo com ela. E aí o convívio em casa fica mais difícil, o convívio com os filhos, no trabalho, não consegue dormir bem. Então, assim, tudo isso interfere tanto no emocional, como interfere no trabalho, interfere ela na sociedade. E é uma queixa clínica. Então, a gente vem com aquele pacote. Entendi. A gente estava até conversando ainda agora a respeito de qual que é a fase, né, que é mais silenciosa para essa mulher, que ela tem esse sofrimento emocional mais contido, mais calado, que ela guarda para ela. Seria, então, a fase do climatério ou aquela fase ali pós-gravidez, o puerpério? Sim, não, é a parte do climatério. No puerpério, a mulher quando está bem, que ela não desenvolveu nenhuma depressão pós-parto, é um momento de felicidade. Porque ela acabou de ganhar, ela de gerar uma vida, né? Gerou uma vida, apesar de ser tudo novidade, de ser um período cansativo, né? Porque o bebê exige muito da mãe, a amamentação é cansativa, é difícil começar a amamentar, mas no climatério menopausa, a mulher passa a não se entender o que está acontecendo. Entendi. Ela começa a perceber que ela está diferente. Ela percebe a pele que está mais ressecada, ela percebe que não consegue perder peso, o cabelo está caindo. Então, assim, é uma fase difícil. Entendi. Hoje em dia, a gente tem falado mais, a gente tem botado mais na mídia, falando sobre o climatério, que é normal, né? E que a gente tem como ajudar, né? A gente tem a terapia de reposição, tem outros medicamentos para quem não pode fazer a reposição. A gente tem orientação, alimentação, suplementos que ajudam elas nesse período. Só que, assim, muitas passaram a vida inteira e ninguém disse, olha, vamos te ajudar? Entendi. E aí essa paciente continua a vida dela lá, tendo dificuldade, dor na relação sexual, dificuldade no relacionamento, o esquecimento. Tem paciente que chega pra gente apavorada, pensa assim, eu acho que eu tô ficando demente, porque eu saio e entro dentro de casa várias vezes quando eu preciso sair. Uma vez eu esqueço a chave, outra vez eu esqueço, sei lá, a bolsa, ou não sei se fechei a porta. Mas isso faz parte do climatério, da diminuição do estrogênio. E são coisas que a gente também pode trabalhar e melhorar. Então, a gente pode dizer que o climatério ele vem com uma junção aí multifatorial? Sim, multifatorial. Afeta tanto o emocional quanto o físico. Então, eu posso dizer, por exemplo, que você falou da questão da pele. A pele fica mais ressecadinha, sim, as mucosas ficam ressecadas. Exatamente. Então, eu encontro também alguma situação intrabucal? Conta um pouquinho pra gente. Também. Assim como tem o ressecamento, ela vai ter ressecamento ocular, vai ter ressecamento da boca, vai estar mais tempos com a boca mais ácida, né? Porque está desidratada a boca. Então, assim, tem mais rachaduras e, consequentemente, se não tiver uma boa higienização, né, o hábito de estar escovando os dentes, passando o fio dental, vai ter uma tendência maior a desenvolver inflamações de gengiva. O alvéolo, ele perde osso se ela não tiver reposição, então ela vai ter o amolecimento dos dentes. Então, assim, os dentes podem modificar, né? Sair daquele lugarzinho bonitinho que ele era antes, a dentição começa a ficar diferente. Então, isso também faz parte do climatério e da menopausa. E a gente pensa que é só ali aquela fase em que a mulher vai começando a ter o ciclo desregulado. E não é, né? Não. Realmente é uma mudança descontrolada, digamos assim. Exatamente. Então, vamos usar aqui um pouquinho esse quadro
para a gente falar um pouquinho para essas mulheres, como que elas começam a perceber que estão entrando no climatério, doutora? Muitas acham que a menopausa é quando a menstruação acaba de vez. Não é. Isso aí é uma fase lá na frente. Já né? é quando passou o climatério. Não, ela já está... É assim, porque a menopausa ela é uma data. Tá. Ela deixou de menstruar hoje, com 1 ano sem menstruar, a gente diz, está menopausada. Entendi. Mas isso aqui vem o pacote, que é a perimenopausa, o climatério, que é o que vem os sintomas. A maioria começa tendo aquele calorão, né? Tá no sono, tal, acorda com aquele quinturão que vem do tórax pro rosto. Fala, né? E sente os pés esquentando. Então passa a noite, tira lençol, bota lençol, tira lençol, bota lençol, sua muito, incomoda demais. Outras começam tendo desconforto na relação sexual. Outras começam a não conseguir chegar no banheiro, perde xixi. Incontinência urinária. Começa a fazer incontinência urinária. E assim, elas acham que isso é natural. Tá. Né? Mas assim, é uma fase da vida. Mas a gente não precisa passar por isso. Né? Não precisa passar com essa Intensidade, potencialização, exatamente. né? Você não precisa sofrer com isso. Entendi. Né? Então ela começa a ter um calorão, começa o cabelo cair, começa a ter os esquecimentos, né, que a gente chama até de névoa mental. Você está falando, esquece a palavra. Né? Você esquece a panela no fogo. E a irritação? Porque eu lembro da fase da minha mãe. Meu Deus do céu, mãe, não assista. Era terrível. Era bem terrível. Mas é mesmo, você se irrita com a coisa mais fácil. Coisa, gente. O sono, passa a acordar 3, 4 horas da manhã e não dorme mais. Ou tem dificuldade de iniciar o sono. E aí, como que trata isso, doutora? É medicamento? Assim. É com a parte de tratar com psicólogo também? Alguma coisa assim? Ou... Geralmente não precisa tanto. Tá. Mas assim, a gente, numa consulta, a gente vai avaliar, conversar, saber os riscos dessa pessoa. Porque assim, o ideal é a gente fazer a reposição hormonal. Devolver o estrogênio que ela deixou de produzir. Perfeito. Isso é o ideal. Tá. Mas aí a gente tem que saber quem pode e quem não pode. Então, aquela paciente que não pode, a gente vai tratar com métodos alternativos. Né? Então, o fogacho, a irritação, a gente pode tratar com antidepressivo, com ansiolítico. Então, a gente pode ir levando isso de uma outra forma. A paciente que pode fazer a reposição hormonal, que está naquele período que vai ser beneficiada, né? Na literatura diz que assim, a gente tem uma janela de oportunidades, que são 10 anos a partir da menopausa mesmo, quando acabou a menstruação. Se a gente começa a reposição dentro desses 10 anos, a gente vai proteger ela de doença cardiovascular, vai proteger da osteoporose, vai retardar o envelhecimento cognitivo, que é a demência. Né? Além de demência, doutora? Também não sabia. Retarda, porque você acaba não perdendo tanto neurônio que acontece na menopausa. Entendi. Né? Durante a menopausa, a falta do estrogênio, a gente vai perdendo neurônios, por isso que tem os esquecimentos. A névoa do esquecimento. Exatamente. Lá. Entendi. Exatamente. Então, quando a gente consegue pegar essas pessoas que podem fazer e começar dentro desses 10 anos, essa paciente vai ter todos os benefícios além da qualidade de vida. Vai dormir melhor, a irritação não vai ter, a gente consegue melhorar a relação em casa com o marido, consegue melhorar o ressecamento vaginal, pele, então assim... E aí tem um pacote, né? Porque não é só o hormônio, você tem que ter uma alimentação legal, uma atividade física, é obrigatório fazer uma atividade física, de preferência musculação, né? Mas qualquer atividade física é bem-vinda, porque assim, a partir do momento que a gente deixa de produzir o hormônio, a gente começa a perder osso, massa muscular, a gente não tem um metabolismo tão bom quanto tinha com seus 20, 30 anos, então engorda mais fácil, é mais difícil de perder peso. Então tudo isso faz parte. E quando a gente consegue fazer a reposição e faz uma suplementação, uma orientação, ela consegue ficar bem e evitar ter qualidade de vida, Exatamente. Né? Tem a qualidade de vida e se protege dessas complicações. Hoje, o que mais mata a mulher é infarto. Caramba, não é... Não é o câncer. É o infarto, a doença cardiovascular. E a reposição hormonal protege ela disso. Doutora, me tira uma dúvida. Eu lembro na época, agora vamos voltar lá atrás, a minha mãe entrou na menopausa muito cedo. Sim. Né? Ela entrou na menopausa com 38 anos. Sim. É normal? Não.
Tá. O normal é após os 40 anos. Tá. Antes dos 40 anos, a gente chama de falência prematura ovariana, né? Não é normal, antigamente chamava de menopausa precoce. Isso, era esse né? nome. E assim, são as pessoas que mais precisam da reposição, porque ela vai, entre aspas, envelhecer mais rápido. Olha, eu vou lhe dizer como mudou a medicina, Sim. porque na época que a minha mãe entrou na menopausa, falaram para ela que a reposição hormonal podia desencadear outros problemas, como o câncer. Exatamente. Né? Mas é porque antigamente, eu digo assim, antigamente é 4, 5, 6 anos atrás, se prendia numa pesquisa chamada WHI, que foi feita em 2002 nos Estados Unidos. E essa pesquisa, ela pegou uma população muito grande, só que ela teve 2 problemas. A seleção das mulheres que iriam participar da pesquisa. Eles só trabalharam com mulheres acima de 60 anos e não separou quem tinha comorbidades e quem não tinha. Controle e um não. Exatamente, não tinha paciente com doença e sem doença. E aí fizeram também com a terapia usando um hormônio chamado estrogênios conjugados, que ele é derivado da urina da égua. Hoje, a gente sugere que a terapia de reposição hormonal, o que também está comprovado, tem pesquisa mostrando isso, precisa começar antes disso. Né? Então a gente vai iniciar até 60 anos, depois de 60 anos a gente tem que fazer uma seleção muito boa para que a gente consiga fazer ainda alguma coisa. Mas o ideal é até os 60 anos, a gente vê quem pode, quem não pode, quem tem fator de risco, quem não tem. E hoje a gente usa um hormônio que é igual ao que a gente produz. Que não é derivado de uma outra coisa. Exatamente, não é um hormônio diferente, que tem uma ação parecida. Não, é um hormônio que é idêntico. Hoje a estrutura do que se faz no laboratório é igual à nossa estrutura. Mudou muito. E aí, consequentemente, você tem menos efeitos colaterais, você tem menos risco. E a gente ainda mais, hoje a gente sabe, se a gente usa ela por via transdérmica, ele diminui o risco de trombose, né, diferente do oral. É aquele gelzinho. Exatamente, tem gel, tem adesivo, né, que a gente pode ser feito, e ele fazendo desse formato, o risco de trombose vai lá para baixo. É diferente de você fazer o oral, que era o que fazia naquela época. Que é o que a minha mãe fez por algum tempo. Exatamente. E aí você vê, a pesquisa foi em 2002. 23, vai fazer 24 anos. Foi né? Minha mãe entrou em 2006, eu acho. Ainda há pouco, ainda se falava disso, ainda tem colega que diz, não, gente, não vai fazer reposição porque vai dar câncer de mama. Não é assim. Falava muito. Né? Não é assim. A gente tem que ver quem pode, quem não pode, e para quem não tem contraindicação, é muito bom. Muito bom, porque primeiro previne essas patologias que eu falei, como também da qualidade de vida para a pessoa. Isso é legal, porque a gente vê muito falar que a mulher, ela é como se ela caísse assim uns 10 anos de vida, né? Exatamente. Doutora, que bom que você veio aqui, que deu essa aula pra gente de menopausa, né? Eu adorei, eu queria muito falar sobre isso já, né? Porque as mulheres, elas sofrem realmente caladas, né? Elas sentem todos os sintomas caladas. E assim, em casa a gente também precisa ter uma ajuda, né? A minha mãe sempre falava assim, se vocês não me ajudarem, eu vou pirar. Eu já falei para todo mundo assistir. Então, toda mulher que estiver assistindo esse podcast, gente, se orientem, procurem, né, uma ginecologista à altura da doutora Elaine, a doutora Elaine, que ela vai te ajudar muito. E fora isso, eu queria entender um pouquinho também, que me pediram assim, faz uma pergunta para a doutora Elaine nesse sentido. Deixa eu achar aqui. Calma lá. Tá. A gente sabe que a doutora Elaine, além de médica, ela é professora na UFAC, não é isso, doutora? E na Uninorte. Então, ela compartilha esse conhecimento dela fantástico também aí com todos os estudantes de medicina, né? E eu queria saber, para equilibrar tudo isso, como é que você consegue? A doutora Elaine, médica, professora, mãe, empreendedora, né? Que você tem um consultório também. Sim. Como que você consegue, doutora? É assim, na época que as crianças eram pequenas, eu deixei o consultório. Né? Mas a universidade e o Estado, que é os meus mantenedores, né? Isso a gente se manteve. E aí a gente consegue combinar
algumas atividades da universidade junto com assistência. Porque assim, a medicina não é só sala de aula. A medicina a gente aprende junto do paciente. Entendi. Né? E uma grande vantagem que a gente tem aqui na UFAC é que a maioria dos nossos professores também estão na assistência e conseguem fazer essa aula lá em beira-leito, dentro do ambulatório, na enfermaria. Então a gente consegue utilizar o mesmo período para estar lidando com a educação médica e ao mesmo tempo com assistência. Depois que as crianças cresceram mais, foi que a gente começou voltou para o consultório e a gente, na Uninorte, eu tive um período que eu dei aula mesmo. Teórica. Né? Mas chegou um período que realmente começou, foi exatamente no período da pandemia, que eu disse assim, olha, tá muito pesado. E aí a gente ficou só recebendo eles no ambulatório. Então eu faço ambulatório e recebo os internos que fazem ambulatório de ginecologia comigo. Né? E aí onde a gente passa a experiência da parte ginecológica para eles. Na UFAC não. Na UFAC a gente é professor efetivo e a gente tem pesquisa, faz extensão, tem liga, tem a sala de aula. Isso aí a gente vai botar, mas assim, nós não temos sábado, domingo, né, à noite. Então, tudo isso faz parte do pacote, né? Então, fulano faz assim, não, eu tenho 20 horas, seu professor tem 20 horas. Sim, mas o professor, ele tem 20 horas, mas ele leva a prova para casa, ele prepara a aula em casa. Então, assim, a gente acaba fazendo aquele pacotão, mistura tudo, né? E consegue levar tudo à frente. Assim, eu coordeno o internato. O internato não tem férias. Eu lembro disso. Eu nunca tirei 45 dias de férias da UFAC. Porque o nosso lá são 45 dias. Nunca tirei. Porque a gente não consegue. Porque o internato não tem férias. E a gente acha que vida de médico é fácil. E a assistência é só 30 dias. Então, quando a gente sai 30 dias e fica 30 dias. Caramba, doutora, que legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, que agora é curiosidade minha. Sim. O que te brilha mais os olhos? Porque você discursa e você fala, igual a gente falando agora de menopausa, te brilha os olhos, né? Você tem muito conhecimento de causa mesmo. O que você gosta mais? Dentro da ginecologia? Não, consultório, faculdade, ambulatório, passar visita. O que eu gosto mais é do centro cirúrgico. Ver os nenéns nascer. Assim, eu não gosto muito da obstetrícia, não. Fica quieta. Fica aqui entre a gente. Eu prefiro a ginecologia. Essa parte não vai aparecer. Eu gosto do atendimento, mas o que me faz assim realizada é a cirurgia. Eu adoro um centro cirúrgico, chegar lá e resolver, e principalmente nessa área da urogineco. Eu passei um tempo que trabalhei na oncologia, mas a oncologia assim, é tão pesado, né? É notícia triste, né, é sofrido, mas na urogineco não. Entendi. É aquela paciente que chega perdendo urina, a gente opera, dia seguinte ela já está lá segurando o xixizinho dela, na boa e feliz da vida. Né? É pegar aquela vozinha que está com o útero pendurado para o lado de fora e a gente vai lá e resolve o problema dela. Né? Então, assim, na urogineco a gente consegue devolver essa qualidade de vida, da felicidade, né? Então, assim, melhora muito, né, a vida das pacientes. Então, assim, hoje, eu sempre gostei muito da cirurgia, mas hoje o que me encanta mais é a possibilidade de fazer esses tipos de procedimento e poder devolver assim, uma vida normal, tranquila, satisfatória, né? Tem paciente que não consegue ir para a igreja porque perde urina. Caramba, você imagina, porque você tem que usar fralda, né? Então, assim, quando a gente consegue resolver isso, gente, é muito bom, né? E elas ficam muito felizes. E gratas. E gratas. Eu sei porque minha mãe trata com você e assim, Deus aqui, doutora Elaine aqui, parceira dele. Doutora, e para finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para essas mulheres que vão nos assistir em relação a tudo, assim. A que não entrou na menopausa, a que está para entrar na menopausa, a que está ali no meio tempo disso tudo. Um conselho tanto de Elaine quanto de doutora para elas. Para que, assim, que não fiquem caladas, né? E que realmente... O que você diria para elas? Eu acho assim, que independente da idade, você tem que ter o hábito de fazer sua consulta, mesmo que não sinta nada.
Hoje, a gente pega uma paciente de seus 50 anos e a gente vai rastrear, procurar aquilo que ela tem risco naquela idade. Então, a gente vai pesquisar se ela tem risco de câncer de intestino, câncer de mama, porque são doenças que não dão sinal. Quando você começa a sentir alguma coisa, você já está meio avançado. Então, o ideal é que você vá pelo menos uma vez ao ano, né? Fazer a consulta lá com o seu gineco, fazer seu examezinho todo, a gente examina a mama, faz o especular. É desconfortável? É. Tem vergonha? Todo mundo tem. Mas vale a pena, né? Vale a pena porque você vai receber uma orientação, você vai saber se está bem, se tem alguma coisa que precisa tratar. Então, assim, o maior conselho que a gente pode dar, independente da idade, é ter o hábito de ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Para que você consiga ter esse acompanhamento. Exatamente. E as pacientes que estão entrando no climatério, vocês não precisam viver assim, né? Tem como ajudar. Se puder fazer o hormônio, beleza. Se não puder, a gente também tem formas de poder ajudar para melhorar o calorão, o ressecamento, o relacionamento em casa com a família, né? Porque a gente sabe que vai interferir em tudo isso. Interfere mesmo. Interfere. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo. Isso, obrigada a você. Pela disponibilidade, por ter topado estar aqui comigo, por ter, né, de uma certa forma, acolhido essas mulheres, porque elas vão se sentir acolhidas, te ouvindo, né, que é importante. Né, quanto mais a gente traz informação, acho que melhor fica. Exatamente, a informação é tudo. Então, no YouTube vai estar, né, a descrição da doutora Elaine também, para quem quiser conhecer essa profissional fantástica, eu já disse isso, né? Mas eu não canso de dizer, tá? Então, doutora Elaine, muito obrigada de novo. Obrigada a você. E eu trouxe, caiu a sua florzinha. Não tem problema. Mas, vai brotar uma outra aqui. Certo. Então, para florescer no jardim da sua casa. Que coisa maravilhosa. É uma rosa do deserto. Obrigada. Adoro flores. Eu também muito gosto obrigada. muito. Segundo a minha mãe, eu não estou na fase ainda de cultivar flores, mas eu adoro de cultivar plantas, essas coisas todas. Meu hobby, meu descanso em casa é cuidar de orquídea. Que legal, se eu soubesse. É o que eu faço em casa. Minhas orquídeazinhas estão lá, a gente vai lá, replanta, colhe, tira as raízes secas. Próximo presente eu já sei. Mas tem um rosa do deserto em casa também. Então pronto, eu espero que essa muito bonita. floresça bonita lá na sua casa. Vai florescer. Obrigada. Obrigada também. Deu um cheiro aqui.